Olá, meu nome é Lucas André, @sucolucas em todas as redes sociais, e você está em mais um vídeo do Chá Pra Lá. Se você caiu de paraquedas por aqui, não se assuste. Já deixa o seu se inscrever ali embaixo, vai, porque eu garanto que você vai gostar do conteúdinho de qualidade que eu ofereço por aqui, fechou? E antes que alguém pergunte, sim, eu errei na hora de fazer a barba e tenho consciência de que tô parecendo um ovo. Depois do vídeo que eu postei semana passada, uma gay me mandou mensagem falando que eu exagerei no tom quando disse que a religião não nos aceita. E assim, apesar de não ter mentido, pensar sobre me despertou o que os jovens chamam gatilhos. Eu acho que a gente não tinha que estar discutindo o porquê 5% das igrejas cristãs aceitam as pessoas e fazem o mínimo. A gente tinha que estar preocupado em discutir o porquê os outros 95% não estão fazendo o mesmo. E ao invés de se preocupar com as críticas que eu faço aqui de vez em quando à sua religião, você tinha que estar se preocupando do porquê a sua igreja que faz o certo não se posiciona enquanto as igrejas que fazem errado, e são a maioria, acabam levando o nome da religião de vocês nas costas. Fica aí a reflexão. Mas enfim, eu notei que eu já comentei aqui no Chá Pra Lá que eu já frequentei a igreja evangélica, já comentei que atualmente não acredito mais em nada. Na verdade, não é meio que em nada. Eu só não consigo levar a sério o Deus que pregam. Mas percebi que a gente nunca conversou do porquê eu saí da igreja. Qual foi o motivo para isso? Eu guardei essa história por muito tempo por medo, na real. Porque as pessoas envolvidas nela são pessoas influentes. A minha cidade é pequena e essa igreja é grande. Então, obviamente, são pessoas conhecidas por aqui. Mas assim, não vou citar nomes, vou deixar tudo subentendido, porque tô bem boa de levar processinho nas costas. Eu acredito que compartilhando esse rolê todo que aconteceu comigo, eu possa ajudar algumas pessoas que passam por isso ou que já passaram a abrirem um pouquinho os olhos e a entenderem que você não tá errado. Hoje a gente vai falar sobre o abuso de poder dentro das igrejas e o que uma mentira por interesse próprio pode causar. É exatamente o que você leu aqui no título do vídeo. E infelizmente não é clickbait. Nós vamos conversar sobre a história da pastora que quase destruiu a minha vida. Eu sempre fui muito ativo na igreja na época que eu frequentava. Ia em todo culto no domingo, adorava os cultos de jovens, participava das reuniõezinhas semanais que eles faziam na casa dos irmãos. Daí eu inventei de querer ter um grupo infantil pra cuidar, o famigerado cutinho, sabe? Mas pra eu ser o tio do cutinho, eu teria que passar por alguns estudos, porque não é bagunça também não. A pessoa que me deu alguns desses estudos foi exatamente essa pastora. E foi daí que a gente, bem entre aspas, se aproximou. Porque assim, numa igreja grande, fica difícil dos pastores principais cuidarem ou controlarem, escolha o termo que preferir, de todos os membros que frequentam a igreja. Então, por isso que acaba tendo 3 ou 4 pastores de jovens e xeroleluléu. E como eu era um jovem, hoje já uma senhora, eu acabava tendo mais contato com o pastor de jovem mesmo. Então, meio que acabava que eu e essa pastora, a gente não tinha tido muito contato antes. Só que no decorrer desses estudos, quando a gente se encontrava, eu comecei a ficar um pouco desconfortável, porque eu notava uns olhares dela de vez em quando. Era incômodo, parecia que cada movimento que eu fazia, cada coisa que eu falasse, ela tava me observando. E assim, qualquer gay viadinho que ver esse vídeo vai me entender. Quando a gente tá num ambiente e percebe uma conversinha ou um olhar diferente, a gente sabe do que se trata, a gente sabe que é sobre a gente. Mas essa não era uma questão que eu pensava muito na época, porque por conta de ter crescido na igreja evangélica e obviamente acreditando nas coisas que pregavam, eu me reprimia. Eu sabia que aqui dentro estava acontecendo alguma coisa, tinha um sentimento diferente, mas eu meio que me enganava, eu não ficava pensando muito nisso não. O rolê do cutinho acabou dando errado, exigia um pouco mais de paciência do que eu tinha. E às vezes eu tinha vontade de chutar as crianças, então eu percebi que não era pra mim. Mas o fato de eu e essa pastora termos nos aproximado é o que inicia o meu maior pesadelo da época.
Num dos encontros da restauração que tinha nessa igreja, eu tava na equipe trabalhando. E apesar de eu ter uns 14, 15 anos, eu ainda tenho a lembrança muito fresca na minha memória desse momento. Num desses dias, desse encontro, a minha mãe me procurou e ela tava assim, desesperada, ela chorava muito. Por que você nunca me contou? Como que isso foi acontecer? Onde é que eu tava? E eu só fiquei olhando sem entender nada, porque... Por que você nunca me contou que você foi abusado quando era mais novo? Foi um surto e eu tava sem entender nada, porque guarde essa informação, eu nunca fui abusado. Resumindo, essa pastora foi procurar a minha mãe porque Deus tinha falado com ela de que era o momento de compartilhar isso tudo. Segundo ela, eu tinha conversado com um pastor de jovens, porque o fato de eu ter sido abusado por um homem mais novo estava tendo reflexos na minha formação como adulto. E ele, sem saber o que fazer, foi procurar essa pastora. E ela, uma fofa, né? Foi procurar a minha mãe na intenção delas me ajudarem enquanto era tempo. Vocês estão entendendo, né? O arco que ela criou para chegar no ponto que a incomodava. O fato de eu ser claramente gay e ela já ter sacado isso. Ela queria mudar tudo isso antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo comigo mesmo. E escolheu a forma mais suja de fazer isso. A partir daí, a minha vida se tornou um caos, se tornou um inferno. A minha mãe vivia chorando pelos cantos e eu me sentia engasgado porque eu tava falando a verdade, eu nunca tinha sido abusado. Mas era a minha palavra contra a palavra da pastora da igreja. E com a minha mãe emocionalmente fragilizada, a pastora conseguiu convencer ela a me levar no GA. Eles chamam de grupo de amigos, mas pelo contexto eu prefiro chamar de gays anônimos, faz até mais sentido. Péssima escolha de siglas. E basicamente é um grupo onde LGBTs vão para tentar reverter quem eles são. É um grupo para te fazer se sentir culpado de quem você é. E foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida, porque chegando lá em uma dessas reuniões, tinham dois caras que eu nunca nem vi na minha vida, ex-gays, me perguntando sobre os meus sentimentos, sobre os meus desejos, sobre tudo, totalmente invasivo e agressivo. Quando eu saí da reunião do GA, a minha mãe percebeu que eu tava, meio incomodado, e conversando com ela como eu tinha me sentido, ela, maravilhosa sempre, não me forçou mais a ir nesse grupo não, mas ela continuou mal, ela continuou péssima. E a partir de agora a história começa a pesar um pouquinho. Se tudo que eu já não falei aqui já não fosse pesado o suficiente. Era horrível ver a minha mãe se culpando diariamente por algo que nunca aconteceu. Doía tanto em mim ver a minha mãe chorando pelos cantos todo dia. Eu percebi que a alegria dela estava indo embora e eu não consegui fazer nada. Foram meses assim. Ela estava se afundando. Um determinado a gente estava andando pelo centro da cidade resolvendo umas coisas e do nada o pastor de jovens, lembram dele? Tava saindo do banco assim, ó, na nossa frente. Daí eu lembro dela falando, é agora. Ela me puxou, foi até ele e contou tudo, perguntando quando é que eu e ele tivemos essa conversa. E a cara dele de surpresa, de preocupação era nítida. Não tinha como alguém fingir aquilo. E obviamente ele falou que a gente nunca tinha tido essa conversa. Minha mãe, com o resto de força que tinha, conseguiu pegar o que estava acontecendo e entender que na verdade era a pastora que estava mentindo sobre tudo. E finalmente passou a acreditar em mim, sabe? Mas ao invés dela melhorar, ela piorou. Pensa você crescer seguindo uma religião, acreditar fielmente naquilo durante a sua vida toda e do nada ver a sua fé sendo colocada à prova. E como que minha mãe ia falar disso pra alguém? Ninguém ia acreditar nela. E se acreditassem nela, o que essa pastora poderia fazer de ruim pra gente? Afinal, a gente já tinha percebido que ela não tem limite nenhum, né? Minha mãe entrou numa depressão profunda. Se afastou do trabalho, parou de ir na igreja, ela não sorria, ela não vivia. Eu olhava pros olhos da minha mãe e não reconhecia ela. E eu sentia
um ódio por essa pastora e tudo que ela fez a minha família passar. A gota da água foi quando o meu pai foi procurar umas pessoas da igreja para tentar ver o que eles podiam ajudar em relação à minha mãe. A gente já não sabia mais o que fazer e ninguém veio, ninguém ajudou. Eles simplesmente cagaram. Afinal, tem muitas outras coisas dentro de uma igreja para se resolver, né? Uma irmã com depressão é frescura, logo passa. Minha família ficou perdida, totalmente abalada. Eu passava a noite sem dormir e era um sentimento horrível de preocupação diária. Eu tava na escola, mas eu não conseguia focar em nada porque eu tava pensando aqui em casa. Eu não sabia o que eu ia encontrar quando chegasse, porque minha mãe tava totalmente instável. E foram meses assim, até finalmente a minha mãe começar a ter uma melhora e retomar a consciência. Hoje tá tudo bem, ela já tá boa, toda essa história já não me afeta mais e a gente passou por isso juntos. Depois disso tudo eu até mudei de igreja, frequentei até mais ou menos meus 18 anos, mas eu já não me sentia mais bem estando ali. Não era o meu lugar. E obviamente algumas marcas ficaram disso tudo. Minha mãe nunca mais conseguiu frequentar uma igreja como ela frequentava antes. Tem até uma igreja que ela vai de vez em quando, mas ela nunca mais conseguiu ser firme, sabe? E é lógico que eu conversei com ela antes de expor toda essa história, expor toda essa situação, porque não se trata só de mim. Foi uma ferida que nós dois tivemos juntos, mas a gente passou por cima. E depois de tudo isso, eu quero falar com você que frequenta uma igreja. Cuidado, porque nem tudo é Deus. Tem muita gente lá dentro aproveitando do seu poder, da sua influência, para subir em cima de pessoas sensibilizadas, para se aproveitarem da sua fé. O que essa pastora fez com a minha vida e tudo que ela causou na minha família são coisas que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. O rancor, o ódio, tudo de ruim que eu sentia por ela, eu não desejo pra ninguém. Já passou da hora faz tempo da gente abrir os nossos olhos e entender que algumas coisas não são certas. Mesmo que o seu pastor pregue, você tem que ter o discernimento, você tem que ter a consciência de entender que não tá certo. Não é certo você tirar do seu conforto para você dar dinheiro para a igreja. Não é certo você se privar da sua vida por conta do que o pastor fala ou manda. Não é certo você se culpar e se martirizar por conta da sua fé. Se a sua crença mais te faz ter medo do que amor, então tá totalmente errado. A gente vê essas igrejas grandes e os seus líderes usando da fé das pessoas para os seus próprios interesses. É sério mesmo que uma das maiores guerras dos evangélicos é sobre eu gostar de chupar p***, eu amar outro homem? Tem gente morrendo de fome pelo mundo, crianças sendo abandonadas, pessoas se matando porque sentem falta de carinho, sentem falta de ter alguém do lado. E apesar de eu não frequentar mais a igreja, na época que eu lia bastante a Bíblia. E eu sei quem é Jesus, viu? Segundo o que vocês acreditam. E ele não se parece em nada com o que a gente vê algumas pessoas pregando por aí. Se a sua igreja mais prega perseguição do que o abraço, cuidado. É tudo o que eu quero com esse vídeo, é tudo o que eu quero compartilhando essa história com vocês. Fazer vocês refletirem um pouco. E sobre a pastora que inventou sobre eu ter sido abusada sexualmente para tentar reverter a minha sexualidade, eu não quero desculpas e muito menos perdoar. Eu vivo muito bem com os meus sentimentos aqui dentro e é ótimo que eu lembre dela negativamente, porque serve de referência como uma pessoa que eu nunca quero ser. Sobrou apenas o exemplo do pior do ser humano. Nunca mais esbarrei com ela na rua e eu também não desejo mal nenhum. Mas com certeza uma hora ela vai lidar com as consequências de tudo que ela fez, porque o karma, ele não falha. E que alívio poder compartilhar essa história depois de tanto tempo. Que alívio. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijinho e até a próxima. E para você que esperou até aqui, o nome da pastora é